Me chega, presa aos dentes do Azazel, rabiscado em papel velho, um pedido de Edivaldo José de Oliveira. Eu lerei a metade do pedido. Professor, seus conhecimentos são uma poderosa ferramenta. Isso é aquela retórica de puxa-saco no início para poder dar a mordida. Poderia nos agraciar com um trabalho sobre como a tribo de Judá veio parar nas terras dos abramitas? Posso sim, Edivaldo. Um pedido com uma introdução de puxa-saco dessa, a gente não resiste. Mas, na verdade, eu estou respondendo porque o Azazel trouxe o pedido. Vamos lá. A pergunta deve ser traduzida assim: qual é a origem da tribo de Judá? É uma pergunta muito complicada. A literatura contemporânea não tem nenhum consenso sobre isso quando se debruça sobre a questão, de modo que é um vespeiro. Eu vou mexer no vespeiro. Se não for para mexer no vespeiro, eu arrumo outra coisa para fazer na vida. Se é para pesquisar a Bíblia, é para se meter no vespeiro, correndo o risco de ser picado. É da profissão. É como médico, né? Os enfermeiros da profissão correram o risco de ser contaminados. Não quer correr o risco, arrume outra profissão. E aí, essa outra profissão, você descobrirá, tem os seus riscos. A minha profissão é mexer em vespeiros e ser picado. A gente aprende e volta lá e mexe de novo. Começo com uma digressão, dizendo que o meu projeto, assim que eu abrir o clube de membros, que já está liberado para mim, mas como está escrito lá no mural da comunidade, eu vou adiar a abertura. Não decidi ainda até quando e qual será o número de membros que eu considerarei uma situação ideal para iniciar o clube de membros. Mas quando eu começar, eu vou investir parte dos recursos na assinatura das melhores revistas internacionais de Bíblia. Eu não tenho assinatura nenhuma. Eu só tenho acesso ao que é online gratuito. E isso, para um pesquisador, é muito ruim. Mas é caro, e eu não vou pegar o meu salário, que é para pôr pão à mesa, e investir nisso. Mas com o sistema de clube de membros, eu acho que é um bom destino para este capital, que será investido pelos assinantes do canal. A explicação está lá, já no mural também. Em detalhes, eu só adiei a decisão de já começar a funcionar agora. Não acho que eu esteja pronto para isso. Mas então eu assinarei as melhores revistas internacionais, onde estão os melhores artigos do planeta sobre Bíblia, e vou pegar o último artigo que saiu do forno, vou criar uma playlist no canal, acabou de sair do forno, vou ler o artigo e vou comentar. A Tenda do Necromante é um canal de conteúdo. O que está aqui não é a apresentação para vocês do que os outros pensam. Vocês que vão ler os artigos dos outros se quiserem, assistir o canal dos outros se quiserem. É um canal para eu apresentar a minha posição. E quando é necessário, eu menciono aquela posição que eu estou questionando. Na nova playlist, da qual depende o sistema de clube de membros, e um tempo até que eu arrecade um dinheiro que sustente o pagamento mensal dessas revistas internacionais que não são baratas, aí eu farei um adendo, me tornando um pouco semelhante a bons canais que se dedicam na divulgação científica, quando os próprios youtubers não são os produtores daquele conhecimento. Eles pegam os artigos internacionais, leem, traduzem, sintetizam e apresentam para o seu público numa linguagem acessível. É o que eu pretendo fazer. E acho que vai ser um incremento excelente para o canal, porque nós não vamos ficar revisitando os artigos antigos, ultrapassados, ainda que haja artigos antigos que têm que ser consultados. E hoje eu falarei disso, inclusive. Mas nós vamos ter acesso, através da Tenda do Necromante, e aí um trabalho coletivo, né? Vocês financiam e eu faço o trabalho pesado, de sermos informados para concordar ou discordar categoricamente da posição dos articulistas. Aqui o que eu farei é apresentar a minha opinião no meio da babel, da confusão interminável, neste momento, da questão a respeito da origem de Judá.
A maior parte dos artigos sequer discute a origem de Judá, já coloca Judá no lugar e pronto. Não resolve para a gente. Um excelente artigo do Blenkinsop, aqui nós não temos acesso na internet, a não ser se a gente pague para isso, discute uma velha teoria do século XIX. O século XIX é um século excelente. As pesquisas eram pesquisas pesadas, originais. O século XIX foi varrido. Veja o meu vídeo sobre a deturpação do verbo bará nos dicionários contemporâneos, mesmo aqueles vendidos como se fosse o dicionário do pessoal do século XIX, como é o dicionário do Gesenius. O verbete bará é completamente adulterado. Gesenius não disse nada do que está no verbete do livro vendido como sendo o dicionário do Gesenius. Mas o século XIX tem algumas maravilhas soterradas. E existe a hipótese quenita. A hipótese quenita do século XIX era a hipótese da origem de Yahvé no sul da Palestina, no território dos quenitas, dos amalequitas, dos edomitas, etc, etc, etc. A Yahvé, a Bíblia guarda essa informação em duas passagens, sempre foi relacionado a essa região. E o fato de que, mesmo no período pré-exílico, quando a história do Êxodo, do livro do Êxodo, vai ser inventada, é uma ficção. Moisés está no Egito, e para ele se encontrar com Yahvé, ele é obrigado a vir à terra dos quenitas, dos amalequitas, dos edomitas, se encontrar com Yahvé para depois voltar para o Egito. Era mais fácil Yahvé ter ido lá, né? Mas a força da tradição é tão grande que a explicação do encontro de Moisés com Yahvé precisou tirar Moisés do Egito, levá-lo à região original da tradição bíblica de Yahvé e depois levá-lo de volta para o Egito. Tal é a força da tradição bíblica sobre a origem não palestina de Yahvé. Yahvé não é um deus palestino. Ele não é originário do mesmo caldo de cultura local de El, Baal, Javé, Asherá, Anat. Ele é do território quenita, edomita, amalequita. Pois bem. Segunda questão. Os únicos dois nomes de povos bíblicos mencionados na arqueologia no século XIII, eu li para você a página do Mário Liverani, por favor, consulte o vídeo. É chique esse canal, não é? Eu, num vídeo, eu falo uma coisa, no outro eu faço referência àquilo, porque está tudo articulado. Não são pedras de jogar no rio, são pedras de montar aqueles altares bonitinhos de pedras. Então, leia lá, assista ao vídeo sobre o Mário Liverani, ele dando para nós essa informação fundamental, de que no século XIII, apenas dois povos são mencionados, dois povos em relação aos povos bíblicos, os povos de Deus, ditos com 513 mil aspas. São os israelitas no norte e os abraamitas no sul. Não há Judá. E Mário Liverani vai dizer que Judá só será referida nesse contexto, do ponto de vista arqueológico, depois do século IX. Ou seja, Judá não é original da Palestina. Tudo bem? Estão acompanhando o raciocínio? Não importa que Judá, na montagem da Bíblia, que é ficção, tenha recebido prioridade, primazia, privilégio. Óbvio, porque vai ser a Judá que vai ter tomado o poder que escreverá a história. Veja, por favor, que canal chique. Veja, por favor, o vídeo sobre Juízes 1, 4, 7, sobre a interpretação equivocada daquele texto como sendo um texto que, na origem, se refere a Judá, quando, na verdade, se refere a uma coalizão cananeia, na minha humilde avaliação. O canal é chique, mas o necromante é humilde. Pode estar equivocado sempre, né? Muito bem. Então, se Judá não é original do território, se Yahvé é original do sul, o que mais a gente pode pensar? Uma terceira perna na equação. Israel é histórico, a estela de Merneptah menciona Israel, século XIII, e ele, então, está no norte.
Os abramitas são históricos e estão no sul. A própria Bíblia, veja, é muito chique esse canal, veja o vídeo sobre Abraão, se Abraão é o pai de todos os judeus. A própria Bíblia confessa que Abraão não era, na tradição, adorador de Yahvé. E os israelitas não eram adoradores de Yahvé. Nem poderiam, se Yahvé é um deus cananita, quenita, amalequita. Israelita, na origem, não pode adorar Yahvé, e os abramitas, na origem, não pode adorar Yahvé. Os abramitas, a Bíblia conta para nós, é El Shaddai, El. Provavelmente uma representação local no sul do grande El palestino. E Israel, o próprio nome do povo, declara de quem ele era adorador no início da sua história. El. Israel. El, o Deus cananeu, está no nome do povo Israel. Então, Israel existe desde o século XIII. O Israel Finkelstein, no livro A Bíblia Desenterrada, afirma que Israel é o cananeu adora El, e o israelita adora El. Em algum momento, Yahvé vai entrar nessa história. Não é o objetivo do vídeo aqui. No sul, como é a situação? Como o Edivaldo bem colocou. Se os abramitas são donos do território, como Judá entrou? Eu mencionei no vídeo, de modo en passant, sobre Abraão, que eu imagino seja a procedência da questão muito bem posta do Edivaldo, que é a seguinte: sendo Judá originalmente adorador de Yahvé, Yehudá, sendo Yahvé originalmente do sul da Palestina, do território dos quenitas, dos amalequitas, a conclusão que me parece óbvia é que Judá é uma tribo do sul da Palestina, como os quenitas, os midianitas, os amalequitas. Não é uma tribo original, um grupamento social original da própria Palestina, no sentido do que era o território bíblico, do Judá e da Israel bíblicas. Não, Judá não era judia. Judá é árabe, no sentido em que Edom, os amalequitas, os quenitas, os recabitas são árabes, pré-árabes. Eles pertencem às etnias do sul de Israel, não à etnia dos cananeus. Em algum momento, assim como os recabitas entraram, assim como os edomitas vão fazer acordo com Israel lá no norte, por isso, no mito, Israel será irmão de Edom. É mitologia por força de acordos dinásticos, migração, qualquer coisa desse tipo. Não vou especular mais do que isso aqui. A tribo de Judá entra no território dos abramitas, é recebido no território dos abramitas e leva para o território dos abramitas Yahvé. Yahvé vai entrar no sul pela força da migração dos judaítas. Quando isso terá acontecido? No século X? 300 anos depois das estelas mencionadas pelo magnífico Mário Liverani, onde a gente tem o nome dos abramitas. Eu aqui sigo a interpretação do Liverani. Os abramitas são o povo Raham, que tem por patrono Ab-Raham, o pai dos Raham, e os abramitas são aquela tribo. Eles são os habitantes originais do sul da Palestina, não os judaítas. Mas os judaítas entram nesse território, os abramitas os recebem, Yahvé passa a circular e é incorporado ao panteão, porque numa sociedade politeísta, e os abramitas eram politeístas, não eram adoradores de Yahvé e eram politeístas, eles passam a adorar todos os deuses que ali se achegam num panteão tacitamente montado. Por isso que aqui no Brasil, os negros de senzala, tendo diferentes orixás nas suas tribos, quando vieram para cá, foram juntando todos os orixás, porque numa senzala politeísta, todos os orixás desse imenso e polimorfo panteão vão se organizando num único panteão, é natural. O monoteísta, naturalmente, rechaça todos os deuses. É uma doença do cérebro do monoteísta. É uma doença, só tratamento. Não tem outro jeito, não. Tem que se tratar. Agora, o politeísta, normalmente, recolhe, abraça, acolhe todos os deuses que chegam. Isso por especulação, obviamente, mas o artigo do Blenkinsop discute isso. A partir daí está a possibilidade da origem da tribo de Judá,
e a possibilidade da origem de Yahvé. Eu endosso esta perspectiva. Aí, uma vez localizado lá no território, por processos históricos, que com muito esforço tentaremos, no transcorrer dos anos aqui na tenda, trazer à tona, quem sabe assinando os artigos internacionais e tendo acesso a eles pela primeira vez, saindo do forno, eu possa ajudar, aqui entre nós, porque eu não pretendo escrever artigos acadêmicos depois que eu me aposentar, vou me dedicar única e exclusivamente a discutir aqui com vocês e com mais ninguém. Se alguém de renome tiver interesse, vem aqui conversar comigo, mas eu não pretendo mais escrever artigos acadêmicos depois que eu me aposentar, porque eu escrevo há 30 anos e ninguém dá a mínima atenção. Então também não quero mais dar atenção a ninguém que não merece, não. Vou gastar meus dias aqui com vocês. Aqui eu tenho recebido atenção. Eventualmente, atenção, porque vocês não dominam o campo, acham que eu estou falando coisas sérias e estou falando um monte de asneira. O futuro dirá. Então, com o funcionamento do clube de membros, eu vou assinar revistas europeias, que são as que me interessam, de pesquisa bíblica de ponta, e quem sabe a gente não descubra aí um jeito de responder algumas questões que estão sobre a mesa. Mas me parece, então, que, de algum modo, Judá se apropria do território dos abramitas. Isso pode ter alguma relação com a Jerusalém jebusita, que nunca deixou de ser jebusita. Muito provavelmente a construção do templo por Salomão é uma invenção, uma ficção, não aconteceu. Provavelmente o templo que vai ser destruído pela Babilônia é o templo jebuseu, que vai ser readaptado e usado pelos jebusitas, inclusive com sacerdote, pelos judaítas, inclusive com o aproveitamento do sacerdócio local de Jerusalém. É uma hipótese, não estou afirmando, mas se eu tivesse que apostar, era no que eu apostaria hoje. Inclusive porque isso é coerente com a reflexão histórica e é um dado bíblico, né? A Bíblia deixa clara que Davi tomou Jerusalém, não a destruiu e a manteve, a despeito de que Juízes precisa inventar que os judaítas tomaram Jerusalém e a incendiaram. Ou seja, esses pastores que ficam falando asneira de que a Bíblia não tem contradição, eu acho que nunca leram a Bíblia. Ou Davi a tomou e não a incendiou, ou os judaítas a tomaram e a incendiaram. Eu acho que a verdade histórica está mais próxima da versão de Davi do que dos judaítas. Aí sim, os judaítas tomarão poder, permanecerão tendo como Deus principal Yahvé, e submeterão ao panteão todos os outros deuses. Para os abramitas, El Shaddai é o Deus principal e os outros deuses fazem parte do panteão. Para os judaítas no templo, Yahvé é o Deus principal e todos os outros deuses fazem parte do panteão. Não vai haver conflito algum. Nenhum. Nós não temos vestígio de conflito. Temos a reforma de Ezequias e a reforma de Josias. Farei um vídeo sobre isso. Para mim, a carga ideológica sobre isso é incomensurável. Mas, eventualmente, a cegueira está do lado de cá. Então, eu farei um vídeo específico sobre a reforma de Ezequias e a reforma de Josias. Mas até onde a gente controla as informações, que são contraditórias, confusas na literatura, não há muita gente que concorde em todos os pontos, Judá vai tomar o poder e vai administrar os abramitas como súditos, sem impor a eles qualquer coação religiosa de nenhuma natureza. Tanto assim que, quando os sacerdotes tomarem o poder depois do cativeiro babilônico, eles são obrigados a assumir que a divindade principal dos abramitas permanece sendo El Shaddai, eles nunca tiveram por Deus principal Yahvé, mas dirão para os abramitas que El Shaddai é Yahvé. Uma fraude cognitiva. Acho que os abramitas sabiam, mas cederam eventualmente à força e à violência, tanto militar quanto simbólicas. Judá, tomando o poder, vai, de algum modo, receber as tradições dos israelitas, que vão ser destruídos no século VIII. Há quem afirme que houve migração dos israelitas para o sul. Estou com eles. Há quem afirme que não. Então, não sei como é que os judeus vão se apropriar dos israelitas se não houve migração.
Então, eu imagino que tenha havido migração. Inclusive, eu já li manuais de arqueologia que apontam que o bairro novo de Jerusalém, que você pode reconstruir no registro estratigráfico arqueológico, é associado no tempo cronológico ao período da destruição de Israel, o que sugeriu para muito arqueólogo que um contingente significativo de israelitas fugiu para Judá. E, em decorrência dessa migração, muito provavelmente a elite israelita fugiu, as tradições acabam se fundindo. E Judá vai, com o tempo, se identificar com Israel, com as tradições de Israel, e o termo Judá ou Israel passará a ser sinônimo. Mas a partir de determinado momento, quer o Israel Finkelstein, que esse momento seja a partir de Josias. Acho cedo demais, mas em todo caso é uma hipótese, está sobre a mesa, e a defende um dos grandes nomes da pesquisa bíblica. Eu não o acompanho, mas pode ser defeito meu e não dele. Eu só quero deixar claro que eu não o acompanho. Posso ser desacreditado amanhã ou posso ganhar uns pontinhos nessa disputa amanhã. O futuro dirá, e com pesquisa é assim. Mas eu não apostaria as minhas fichas em nenhuma transformação radical nesse sentido no período pré-exílico. Para mim, o período pré-exílico continua até Zorobabel e você não percebe, objetivamente, nenhuma mudança radical no projeto de Zorobabel. E você percebe toda mudança, aliás, toda e absoluta mudança no projeto sacerdotal, que aí sim rompe com o modelo anterior. Acho que é com os sacerdotes que Judá se apropria de fato das tradições judaítas, e aí se apropria do êxodo, se apropria da história da conquista, se apropria de tudo e inventa uma história que de cabo a rabo é ficção, só ficção e nada mais que ficção. Mas não basta a gente dizer que é ficção se não entende como aconteceu. Quem não entende como aconteceu, quando diz é ficção, não entende nada. É um papagaio repetindo o que ouviu de alguém. Não entende nada, não sabe de nada e só repete e ainda critica o crente que também não sabe nada e não entende de nada. É dois que não sabem nada e não entendem de nada, um xingando o outro. Aqui na tenda, não. Aqui na tenda, nós gastamos as nossas energias mentais para descobrir como todas essas ficções foram histórica e verdadeiramente produzidas. Como vidas reais, vidas investidas a carne, sangue e ossos, produziram essa série de ficção. Porque o texto pode ser ficção, mas as vidas por trás dos textos, tanto as violentas que violentaram as outras, quanto as violentadas que sofreram a violência dos violentos, eram vidas reais. Mas estamos tateando nos escombros. A pesquisa não concorda unanimemente com isso. Por isso, é preciso tomar uma posição, eu tomo a posição, mas tomar uma posição sabendo que ela pode estar equivocada. Não estou sozinho. Há quem assuma, grosso modo, essa leitura geral dos fatos. Espero que, quando a gente puder ler, comentar e criticar os artigos de ponta nessa área, a gente venha descobrir elementos que nos ajudem a reformular, ratificar ou retificar a nossa posição. Isso é pesquisa. Nós temos o direito de estar errado. É muito provável que estejamos, no todo ou em partes, errado. Isso é ciência. Um abraço. Tchau, tchau.